Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Pedro e hoje eu vou falar aqui um pouco com vocês sobre os números decimais e como nós achamos eles na régua e colocamos eles na reta numérica. Bom, eles servem para muita coisa e nós vamos ver um pouco deles agora e entender o que eles são. Aqui na tela eu tenho a imagem de uma régua mais simples do que a que vocês têm em casa, que vai do 0 ao 11, e nós temos alguns números naturais, que nós já vimos antes. O 0, o 1, o 2, o 3. Todos eles são números simples que nós já conhecemos. Mas vocês já pararam para pensar o que existe entre esses números? O que existe entre o 0 e o 1? O que existe entre o 1 e o 2? O que existe entre o 2 e o 3? Todos eles têm o mesmo espaço entre eles. E aqui nós vamos entender agora aonde os números decimais entram. Eles são os números que dividem esses números que nós já conhecemos em partes menores, que estão entre esses números. Aqui nós temos um pedaço de uma régua, igual que vocês têm em casa, e podemos notar que entre cada número, entre cada centímetro, dentro de cada centímetro, temos 9 riscos menores que significam 10 espaços, 10 milímetros. Esses 10 milímetros são o que dividem esses números maiores, que nós já conhecemos, em decimais. Aqui temos um exemplo. Entre o 2 e o 3 existe um risco maior, entre outros menores, e esse risco maior, que está em vermelho ali na tela, divide os números entre o 2 e o 3 exatamente na metade. Metade significa que nós estamos dividindo os 10 milímetros que tínhamos antes em 5. Então, esse 5 ele vai ser representado assim, como 2,5. O 2, que está na esquerda da régua, mais os 5 milímetros que encontramos, que dividem o 3. Para chegar no 3, ainda faltam outros 5 milímetros, e do 2 até a metade já tem 5 milímetros. Então, 2,5. 2,5 centímetros ou 2 centímetros e 5 milímetros. Aqui eu peguei uma reta numérica e nós vamos aprender um pouco agora a como colocar essas... onde podemos localizar esses decimais. Temos aqui, por exemplo, o 0,7. Note que ele vai depois do zero e acrescentando passo a passo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e o nosso 0,7. Então, cada vez mais, ele vai chegando perto do 1. Quanto maior esse número decimal, que vem depois da vírgula, mais perto do próximo número ele fica, cada vez ganhando mais decimais para chegar no inteiro. Então, podemos ver aqui o 2,5 que tínhamos visto antes, e ele está exatamente na metade. Ele está entre o 2 e o 3, exatamente na metade. Porque ele é o 5. 5 é a metade de 10. 3,2, que está um pouco mais perto do 3 dessa vez. Por quê? Porque o 2 ele é menor, ele é muito pequeno em comparação aos outros. Então ele está perto do 3. E aqui temos o 6,9, por exemplo, que está mais perto do 7. Note que ele saiu do 6 e adicionou mais 9 milímetros, quase 10. Se fosse mais 10 milímetros, já seriam 7 centímetros. E assim ele vai continuando. Do 7, se a gente fosse acrescentando mais milímetros, ele ia do 7, 7,1, 7,2, até chegar no 8. Daí no 8, 8,1, 8,2, 8,3, até chegar no 9 e assim por diante. Ele vai acrescentando cada vez mais, só que de forma decimal. Bom, então é isso para a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem me chamar e eu vou sempre tirando dúvidas que vocês precisarem. Então, esses são os números decimais. Muito obrigado.